Pessoal, a aula de agora a gente vai tratar sobre uma série do punho em estresse, tá? Ou com esforço. Então nós vamos trabalhar aqui o desvio radial, desvio ulnar, o método de Fist, né? Punho cerrado com esforço, e o perfil dinâmico, ok? Todas para avaliação de lesões ligamentares da região do punho. Então essas radiografias dinâmicas elas servem para, na presença de uma instabilidade dinâmica, as radiografias convencionais elas podem estar normais, ou seja, por não fazer esforço no momento da aquisição da imagem, as articulações podem parecer estar dentro de um padrão normal. Bom, desse modo aí, é que as radiografias realizadas sob carga máxima, sob estresse, sob esforço, vão ajudar. Tá? Pode ser realizadas pelo menos 3 tá? Outras incidências sob estresse, que seria radiografias pósturas anteriores, as PAs, que são exames com punho de frente, em desvio ulnar, desvio radial e com o punho cerrado. O desvio ulnar máximo, tá? Ele vai sobrecarregar o ligamento escáfo semilunar e ele exacerba lesões pré-existentes já, que não foram vistas num simples frente ou lateral. A incidência com punho fechado, ela aumenta a carga no captato, forçando o intervalo, né, a articulação entre o escafoide e o semilunar, né, a articulação escafo-semilunar. Qualquer alteração em um desses punhos aí deve ser realizado geralmente, né, a critério médico, vai ser realizado o quê? A forma bilateral comparativa com o punho saudável, o punho oposto. Tá? Os fatores técnicos, então a gente tem aí 1 metro de distância, o raio central ele é perpendicular, faixa de quilovoltagem, tá? Não muda muito dos aparelhos não. De analógico para digital não vai mudar muita coisa. Uma faixa de 45 a 50 kV. E a proteção radiológica no paciente. Você pode fornecer tanto o avental de chumbo, tá, como o protetor de gônadas e o protetor de tiroide, ok? O colar cervical, para proteção de tiroide. Então o punho, desvio radial, que é o termo mais técnico, mais correto, tá? Ele também é chamado de abdução. Por quê? Na vista anatômica, tá? A abdução ela faz o quê? Ela afasta a estrutura da linha mediana. Tá? Então o termo que é utilizado é de flexão ulnar, flexão radial, ele é impróprio, tá? Tecnicamente para se referir a esse tipo de movimento. Okay? Então o desvio radial ele vai forçar a região da mão, tá? Para o lado do rádio, lembrando que sob estresse o paciente tem que forçar bem aqui, respeitando o quê? Respeitando o limite de dor do paciente. Tá? O raio central é perpendicular, bem lá no captato. E teremos aí o que? Vamos avaliar o psiforme, piramidal, todos os ossos envolvidos aqui no carpo, tá? Escafoide, e as suas articulações, para saber se há lesão em algum tipo de ligamento nessa região. Tá? Então esse é o desvio radial. Punho sempre bem próximo do receptor de imagem aqui, um cassete, tá? Um CR em vista panorâmica aqui, bem colimado, tá? Colimando a região de interesse. O seu desvio para estudo de avaliação de possíveis lesões ligamentares. Tá? O punho em desvio ulnar, que seria a adução, né? A adução ela aproxima a estrutura, tá? Anatômica da linha mediana. Okay? E no caso do desvio ulnar, ele é aplicado o quê? Uma angulação de 15 a 20 graus, geralmente para o estudo do osso escafoide. Tá? Escafoide pode ser estudado somente ele, ou, no nosso caso, sob estresse aqui, a relação de todo o punho. Tá? Então, se fosse uma série para escafoide, poderia até fazer colimação de escafoide. Lembrando que hoje em dia é documentado todo o punho. Tá? Para avaliação de possíveis lesões também de ligamento ou fraturas de outros componentes aqui do carpo. Tá?
Então, o desenho anatômico, né, seria então esse esforço para o lado da urna, desvio ulnar, tá? A angulação, que o feixe de raio-x é aplicado aqui, é para quê? Para desassociar totalmente aqui o escafoide da articulação, tá? Para estudo diretamente do escafoide. Pode ser usado e deve ser usada a angulação, ok? Para estudo também das articulações aqui associadas à região da mediocárpica aqui, ok? Lembrando então aqui, ó, sem angulação, tá? O desvio ulnar sem angulação. E o desvio ulnar, propriamente para o estudo do escafoide aqui, com angulação de 20 graus, tá? Então, você nota também a articulação aqui de estudo do carpo, umas mais evidentes do que as outras, depende se o paciente aproximou bem a região do carpo do detector, né? O receptor de imagem, ou se ficou um pouco elevado, precisa levar em consideração esse tipo de posicionamento, tá? Também lembrando aqui que é chamado de bananavio, esses 20 graus aqui, onde o escafoide tem o que? Esse formato aqui, lembrando uma banana. Né? Então, se você pegar um pedido, esses dias um colega aí me fez essa pergunta aí, eu acabei não sabia, por isso que já incluí nessa aula aqui. Então, o bananavio o que é? É o desvio ulnar, tá? Com os 20 graus de angulação, para essa vista do escafoide aqui, ok? O punho fist, que é o punho cerrado sob estresse. Então, a gente vai pedir para o paciente posicioná-lo no detector lá, né, no receptor, tá? 18/24, ó, bem posicionadinho, colimado aqui. O disparo de raio-x deve ser realizado quando? Quando o paciente estiver aplicando força, o estresse na região do punho, tá? Então, sempre orientar o paciente que ele, na hora do disparo do raio-x, para ele fazer força, e aí você sim dispara o raio-x. Para que você pegue, documente a radiografia com o estresse na região do carpo que a gente quer estudar. Então o paciente vai estar nessa vista, tá? Punho bem próximo, mão fechada e durante a exposição, força total, né? O que o paciente conseguir aplicar estresse aqui. E aí nós vamos ter uma radiografia assim, mostrando as mãos aqui, os dedos fechados com força, né? Pode ser a radiografia realizada só com a mão do paciente fazendo força, ou pode dar um canetão para ele, né? Para ele apertar aqui lá e aplicar a força, tá? Fazer o estresse com o punho cerrado. Então você vai notar aqui, de um lado, o lado direito aqui, há um espaço aqui, ok? Se eu não me engano, até 2 milímetros, mais ou menos, 3 é normal. E aqui você vai ver essa abertura excessiva no estudo bilateral aqui do punho, tá? Então na figura 1, você nota aqui, ó, o esforço, né? Sobrecarga do captato aqui, normal, a articulação aqui, ó, não cedeu. E na imagem 2, você nota que a aplicação do estresse fez o que? Separou o escafoide do semilunar. Então abriu esse espaço aqui, demonstrando o que? Uma lesão ligamentar. Então nós temos aqui o PA e o FIST. Simples, sem esforço e com esforço. Nota uma coisa, aqui alguns pacientes, a gente, dependendo do posicionamento, da estrutura dele, esse espaço é normal. E mesmo fazendo o FIST aqui já em outro paciente, às vezes não tem essa separação aqui, tá? Então é mantida a articulação. Ambos normais aqui. E o punho lateral dinâmico, pessoal. Tá? O punho em hiperflexão e hiperextensão. Tá? Então temos aqui um punho em perfil absoluto, tá? Bem posicionado, em extensão total. Para avaliar como se comporta o quê? Os ossos do carpo na vista em perfil, para saber se há algum tipo de luxação dos ossos do carpo. Tá? Aqui o perfil em hiperflexão, demonstrando também a vista dinâmica aqui, né? Se há algum tipo de luxação desses ossos aqui. Ok? E para encerrar,
Qual o critério que o médico usa nas vistas de frente dos punhos com esforço? Tá? Então é chamado arco de Gilula ou Guilula, né? É composto de 3 linhas imaginárias, certo? Linha 1, linha 2 ou arco 2, e esse terceiro arco aqui, essa terceira linha, onde o médico ele vai avaliar se há deslocamento dessas linhas aqui por algum tipo de luxação ou lesões ligamentares do punho. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula do estudo do punho com estresse, entendendo o porquê e o para quê que ele deve ser realizado sob estresse no momento do disparo do raio-x. Então eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado aí e Deus abençoe.